Seja muito bem-vindo a este projeto das Edições Cristo Rei, que eu tenho muita alegria de iniciar hoje, com a graça de Deus, 16 de julho de 2026, dia de Nossa Senhora do Carmo, uma data muito especial e providencial. Eu já quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal, pedir, se você não for inscrito, inscreva-se, porque nós temos um longo caminho pela frente, ative as notificações, compartilhe estas aulas para seus amigos, familiares, seus colegas de escola, de faculdade, colegas de trabalho, na paróquia, na catequese. A ideia aqui, como o título já diz, a barca de Pedro, né, ao longo da história, é cobrir a história da igreja, não em todos os seus detalhes, né, isso seria impossível, mas utilizando-me aqui de algumas obras de referência, cobrir desde a fundação da igreja até os dias atuais, procurando ressaltar como a providência tem agido ano após ano, século após século, como a providência de Deus sempre tira o bem do mal. Deus, nos seus desígnios misteriosos, claramente permite o mal muitas vezes para extrair desse mal um bem maior. E assim é a história da igreja, assim é a história da nossa própria vida. Se a gente fizer um exame da nossa vida à luz da providência, a gente vai enxergar isso com toda certeza. Então, esse é um projeto sobre o qual eu venho ruminando, meditando há algum tempo, e eu decidi agora disponibilizá-lo. Ele será 100% gratuito. Isso aqui não é uma pegadinha, não é um esquema de marketing, não tem nenhum truque escondido aqui. Ele vai ser 100% gratuito. Eu deixarei estas aulas aqui no YouTube e vocês podem compartilhar. Peço apenas que mencionem, né, a fonte. E é isso. A única coisa que eu peço, eu vou sempre deixar aqui na descrição de cada vídeo o link da livrariacristorei.com, que é o site das edições Cristo Rei, para que vocês possam comprar os livros da editora ou de alguma outra editora. A livraria tem centenas e centenas, milhares de títulos disponíveis sobre os mais diversos assuntos, mas se você puder apoiar especificamente o trabalho da editora, que é uma empresa familiar, você vai me ajudar bastante, vai ajudar minha família, vai ajudar a manter este projeto de pé. Eu quero começar e terminar este projeto. A ideia é que eu publique pelo menos uma aula por semana, mas espero poder publicar de 2 a 3. Então, eu não vou fazer nenhuma promessa agora para que não aconteça de eu não cumprir. Eu acho que com uma aula por semana eu consigo cumprir, com essa possibilidade de 2 ou 3. Então, se você se inscrever no canal e ativar as notificações, você vai ser informado, você vai receber ali um alerta e vai saber da disponibilidade de uma nova aula. As aulas vão ter entre 10 e 15 minutos de duração, para que não fique uma coisa muito maçante, talvez no máximo 20. E eu sempre gosto, vou tentar seguir um roteiro aqui, sempre gosto de fazer comentários, insights que vierem aqui ao longo da gravação. E eu não fiz questão de usar imagem, porque eu já tentei, tem vídeos anteriores aqui que vocês vão poder ver, eu me gravei e eu acho que não fica legal, não fica tão espontâneo quanto gravar aqui só a voz. Eu vou gesticulando, eu não estou preocupado com o cenário, com essas coisas, então vou deixar essa imagem fixa com o título do curso, o título desta série de aulas e o número da aula, e talvez mudando só a coloração aí do banner, né, da imagem. E assim também você pode ouvir no carro, enquanto está lavando louça, enquanto está no ônibus, no metrô, viajando, enfim. Então, isso aqui é uma oferta que eu faço também como forma de agradecimento a Deus por tantas coisas que Ele fez e faz por mim, por minha família, e são imerecidas, né? Esses dons são todos imerecidos, e é uma forma de agradecer também por eu ter recebido, por graça e providência de tantas pessoas, uma formação, um conhecimento, um amor pela igreja. E eu quero devolver isso aqui de coração. Não é um acadêmico. Eu sou formado em História, fiz
um mestrado em História da Filosofia, mas não é aqui a palavra final, né? Em História, e aqui eu já começo a entrar um pouco no tema, não existe assim, a obra definitiva. Então já deixo aqui um alerta, se vocês escutarem, se vocês virem alguém falando em história definitiva sobre tal tema, provavelmente é uma propaganda enganosa. Porque quando nós estamos falando do passado, sempre é um pressuposto que sempre vai haver coisas novas a serem descobertas sobre determinado período, sobre determinada pessoa. Cada historiador que produz uma obra sobre um determinado tema, ele acaba fazendo um recorte, acaba deixando de lado. Por mais honesto, por mais bem intencionado que ele seja, ele nunca consegue abranger tudo. E também existe o fato de que, com o tempo, novas informações sobre determinada época, sobre determinado acontecimento, podem aparecer, né? Às vezes uma escavação arqueológica, às vezes uma pesquisa em algum arquivo. Dou aqui como exemplo um acontecimento recente. Um pesquisador descobriu 2 sermões inéditos de Santo Agostinho, no ano de 2026. Teve também a descoberta dos chamados manuscritos do Mar Morto, no século XX, que trouxeram nova luz ao estudo da Sagrada Escritura, e assim sucessivamente. Então, não existe a obra definitiva. Existem obras, existem clássicos, existem obras que resistem ao tempo por sua qualidade narrativa, qualidade de pesquisa, mas não existe a obra, né? A palavra definitiva. Não estamos aqui falando da Sagrada Escritura. Né? Não estamos aqui falando da Sagrada Escritura. Um outro ponto importante, né? O doutor da igreja, São John Henry Newman, que viveu no século XIX, ele era um anglicano, ele se converteu do anglicanismo ao catolicismo, pagou um preço elevadíssimo por isso. Ele tem uma frase que ficou muito conhecida, e é a seguinte: conhecer a história é deixar de ser protestante. E acho que essa frase ela também vale para outros erros. Conhecer a história da igreja é deixar outros erros. Deixar outros erros. Erros que, inclusive, estão mais fortes e vivos do que nunca. Né? Como, por exemplo, este movimento maluco que está se desenhando aí, que já se desenhou, né, de um cisma dos que se chamam de tradicionalistas, mas que são, na verdade, pseudo-tradicionalistas. E por quê? Eles falam muito de crise moral, crise doutrinal. Ora, quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vê que eles fazem propaganda enganosa de muitos assuntos. O curso não é... A gente vai chegar nesse ponto em algum momento, né? Daqui a meses ou alguns anos, mas eu só estou me adiantando em relação a isso para mostrar que o conhecimento da história nos ajuda a entender que muitos desses problemas já existiram em outras épocas e a solução não foi romper com a fidelidade e a submissão a Pedro e aos bispos a ele submetidos. A gente vai falar de alguns santos aqui que se destacaram por sua obediência heróica, mesmo sofrendo injustiças terríveis e humilhantes, permaneceram firmes. Eu sou muito devoto de Santo Inácio de Loyola, a vida dele é um grande exemplo disso. Então, mas vamos do começo, né? Então, a gente tem que entender que Deus é providente. Deus é providente. Então, de algum modo, na mente de Deus, no coração de Deus, a igreja sempre esteve ali presente, de algum modo, né? O padre Rohrbacher escreveu uma história universal da Igreja Católica em vários volumes, né? Ele diz, logo no começo da obra, né, que a Igreja Católica é a sociedade de Deus com os anjos e os homens que lhes são fiéis. E que ela existia eternamente em Deus. Ou melhor, era o próprio Deus. Sociedade inefável de 3 pessoas na unidade de uma mesma essência. E ela existe agora no mundo, vivendo século após século, para que nós nos associemos a essa trindade santa, essa unidade santa, universal e perpétua, e para que nós atinjamos o fim para o qual nós fomos criados, né?
Inclusive, esta obra ela foi recomendada, né, por cardeais na época em que ela foi publicada, e ela foi muito bem recebida. Então nós temos que ter em mente essa noção da providência de Deus. Deus sempre age de forma providente, procurando ordenar as coisas ao fim último ao qual elas são destinadas, e este fim último é a união consigo mesmo e a manifestação da sua glória. Em princípio aqui, nesta vida na terra, e depois na nova Jerusalém, quando na segunda vinda de Cristo, toda a criação ser recriada, regenerada. Né? E aí o primeiro conceito que a gente pode usar aqui para refletir um pouco vem de São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, que é a noção de plenitude dos tempos. Né? O que é isso? O que é a plenitude dos tempos? É justamente aquele conceito, aquela ideia segundo a qual Cristo veio ao mundo para fundar a igreja, né, para redimir o mundo e fundar a igreja, porque seria através desta igreja, igreja católica, que a redenção do mundo seria perpetuada ao longo da história, né, a aplicação desta redenção. Né, ali no Calvário, Cristo redimiu a humanidade. Mas esta redenção, ela, de algum modo, ela precisa ser aplicada a cada um de nós. E isso é feito através dos sacramentos que o próprio Cristo também instituiu e que a igreja perpetua ao longo dos séculos. Né? Então, a plenitude dos tempos é este contexto, este período da história em que se deram as condições materiais e espirituais, até também de algum modo culturais, para que, após a instituição, a fundação da igreja, o evangelho começasse a se disseminar de uma forma mais ou menos eficaz. Né? Nós tivemos, a partir da queda, né, uma promessa de Deus de que ele não nos abandonaria. A realização dessa promessa demorou muito tempo. E por que ela demorou tanto tempo? Porque o homem precisava aprender por experiência a realidade do pecado e a necessidade de um Salvador. Deus, na sua pedagogia, na sua perfeição, permitiu que o homem passasse ali por provas após provas, sucessivos testes, para que, por um lado, ele aprendesse que quando se afastasse de Deus, as coisas só piorariam. E quando se aproximasse de Deus, haveria ali momentos de esperança e até que o Salvador chegasse. Né? Então, houve a primeira aliança com Abraão para que o homem não perdesse a esperança. E Deus promete a Abraão que os seus sucessores, né, os seus herdeiros, perpetuariam esta aliança. Depois nós tivemos um longo período com uma sucessão de profetas. Esses profetas, com sua pregação, seu testemunho, sua vida de oração, sua intimidade com Deus, mantiveram acesa a esperança do homem nesta redenção e na chegada do Messias. Até que nós chegamos nesse momento que São Paulo intitula de plenitude dos tempos, a época da vinda de Cristo, e ali se desenham alguns elementos que nós podemos hoje, a gente vê com muita clareza que fez todo sentido Cristo ter vindo naquela época e não em outra, né? Por exemplo, uma coisa que aparentemente para os judeus era ruim, mas que Deus usou para tirar um bem maior daquilo. A nação judaica pertencia ao Império Romano. Ela não era livre, né? Ela era uma província do Império Romano. E por que isso foi bom? Né? Lembrando aqui que o Império Romano ele surge, ele se formaliza, vamos dizer assim, no ano 27 a.C., é a data comum, aceita, né? E ele é fundado após ali, o assassinato de Júlio César. O Senado concede maiores poderes ao Otávio Augusto, e aí, a partir dali, começa a se consolidar o que nós viemos a conhecer como Império Romano, e que, com o passar do tempo, foi ampliando a sua abrangência até que ele alcançasse uma boa parte da Europa, chegando até na Península Ibérica, o norte da África
e a Ásia Menor. E por que esse mal, uma coisa que era má para os judeus, o fato deles terem perdido a liberdade e a sua terra ser uma província do Império Romano, foi uma coisa positiva, da qual Deus extraiu um bem? Porque eles estavam inseridos nessa grande infraestrutura material que os romanos foram construindo. Estradas, portos, embarcações rápidas, havia uma paz chamada paz romana, havia uma ordem e havia uma facilidade para a viagem entre diversas localizações. Essa paz, essa infraestrutura, ela propiciou o surgimento de grandes centros urbanos, onde havia um grande florescimento cultural. Mais para o oriente, né, do Império Romano, e isso é uma herança ali do período que nós chamamos de período helenista, que começou com a grande expansão de Alexandre o Grande, séculos antes, fez com que o grego se tornasse uma língua comum. Ela é chamado de grego koiné, né, a língua comum. E mais para o ocidente, o latim já começava também a se estruturar como língua comum. Então havia esses dois idiomas, e é justamente neles São Paulo escreveu em grego. Os evangelhos, as cartas de São Paulo também foram traduzidas para o latim. Então essas duas línguas foram usadas para registrar os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas, enfim, o que veio depois a se tornar o Novo Testamento. E essa existência dessas duas línguas comuns, bastante disseminadas, favoreceu a disseminação do Evangelho. Então, a gente poderia sintetizar tudo isso numa frase: o mundo mediterrâneo estava pronto para receber uma religião comum. Isso é o que significa a expressão plenitude dos tempos. Então, eu vou terminar por aqui para não ficar muito longo, já está chegando em 20 minutos, neste primeiro encontro, e no próximo encontro eu vou explorar um pouco mais de elementos culturais, da religião dos romanos, falar um pouco também como que se desenhou esse quadro de plenitude dos tempos entre os judeus, para assim nós seguirmos a nossa viagem, né? Eu peço as suas orações, reze por mim. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Ferreira, sou responsável pelas edições Cristo Rei. Junto com a minha esposa, é uma empresa familiar, uma pequena editora católica que existe há 15 anos, e nós temos este desejo de levar o bom livro para os católicos, também para quem não é católico, quem tem interesse pela verdade, quem tem interesse por grandes temas espirituais e culturais, filosóficos. Então nós estamos batalhando já há 15 anos para que a editora fique firme, consiga trazer novos títulos relevantes que possam ajudar as pessoas na sua formação. Então eu peço a sua oração para que eu consiga... o projeto está iniciado, agora para que eu consiga perseverar nele e para que eu consiga concluí-lo algum dia, tá bom? Então, reiterando, não tem nenhum truque, ele será sempre gratuito, estará disponível aqui no YouTube, dissemine, compartilhe com as pessoas do seu círculo de amizade, seus familiares, e espero muito em breve voltar para o nosso segundo encontro por aqui, tá? Se tiver alguma dúvida sobre o tema, pode deixar nos comentários, e se eu souber, eu responderei. Se não, eu vou fazer a minha pesquisa aqui para responder no devido tempo. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.